vamos iniciar os nossos vídeos pelo duplo etérico. O nome pode assustar um pouco, mas não há o que assustar. Vamos colocar aqui numa ordem. Nós temos o corpo físico. Este corpo físico todos nós conhecemos muito bem e não vamos falar sobre ele, até porque isso aqui as faculdades e todos já falam bastante sobre o corpo físico. E logo a seguir, vamos colocando em ordem de sutilização, nós temos um corpo que nós chamamos de astral. E este corpo astral, ele é o responsável para, digamos, toda essa fisiologia das emoções. Elas vão acontecer aqui no corpo astral. Só que entre estes dois corpos, existe um outro corpo, que nós vamos chamar de duplo etérico. E é só um nome, porque este duplo etérico, se nós formos olhar a palavra duplo, porque é uma cópia do corpo físico. Etérico, porque ele é feito de uma matéria bem mais sutil do que a matéria do corpo físico. Então, daí o nome duplo etérico. Para os kardecistas, até a compreensão não é difícil, que esse duplo etérico seria exatamente a mesma coisa do perispírito. Só muda um nome, um chama de duplo etérico, o outro vai chamar de perispírito. E é neste corpo aqui que vão acontecer vários processos, principalmente os processos de energização do nosso corpo. O nosso corpo, ele não se sustenta somente pela toda a energia que nós colocamos para dentro, fruto dos alimentos que ingerimos. Então, o corpo precisa, é claro, da ingestão dos alimentos, mas mais do que da ingestão dos alimentos, ele vai precisar de uma energia também. E essa energia, ela é fundamental não só para o nosso corpo físico, mas para todos os corpos que compõem o ser humano. Essa energia, nós vamos retirá-la do nosso grande Sol. Então, o Sol, ele emana a sua energia e sabemos que nenhum ser vivo, ele se mantém vivo sobre o planeta se não for pelo Sol. Então, o Sol é importantíssimo na manutenção de todo ser vivo. Essa energia que sai do Sol, nós vamos chamar de Forrá. Novamente, é só um nome. Então, Forrá é a energia que vem do Sol. Esta energia, o nosso corpo, ela é tamanha energia que o nosso corpo não tem como assimilar esta energia. E essa energia, então, quando ela entra no planeta, na nossa Terra, esta energia, o planeta Terra, vai transformá-la em, uns vão chamar de Ti, outros vão chamar de Prana. Os nomes são os mais variáveis possíveis. Outros vão chamar de Ki, daí é que vem o rei Ki, porque ele vai manipular esta energia. Então é a Mãe Terra que transforma Forrá em Prana. Vamos usar a palavra Prana. E nós? Aonde entramos nós? Nós, então, estamos aqui sobre o planeta e nós vamos receber esta energia prânica. Só que essa energia prânica, ela vai ser acumulada numa parte do nosso corpo. E essa parte do nosso corpo, porque depois nós vamos entrar nos chakras do corpo. Muitos já devem ter ouvido falar em chakra. Então, chakra é um dos pontos do nosso corpo aonde há a entrada desse prana. E, na verdade, o prana ele pode entrar por qualquer lugar do nosso corpo. Mas existe aqui um local, aqui embaixo, na região lá dos órgãos sexuais, aonde nós vamos ter o prana acumulado. E esse prana acumulado nós vamos chamar de Kundalini. Então, Kundalini nada mais vem a ser do que o prana acumulado no nosso corpo. E essa energia de Kundalini é importantíssima, porque ela, conforme ela vai subindo no nosso corpo, ela vai dizer, como dizemos, ela vai vivificando todos os nossos chakras, vai vivificando todo o nosso corpo. Então nós precisamos, para nos mantermos vivos, nós precisamos do alimento que a Mãe Terra nos oferece, né, as proteínas, as vitaminas e os sais minerais que a Mãe Terra oferece,
acontece, e precisamos também da energia do prana, que fica acumulado na forma de Kundalini, e essa Kundalini o corpo vai usando conforme as suas necessidades. Então, isto tudo é o caminho da energia, esta energia vivificadora que vem do Sol até chegar a nós. E esta energia, ela vai se dar, ela se comunica com o nosso corpo através deste outro corpo mais sutil que nós vamos chamar de duplo etérico. Esse duplo etérico, como eu disse, é exatamente um corpo com o mesmo formato do nosso corpo físico. É um corpo que, para quem estudou, já fez algumas pesquisas, eles vão dizer que ele fica mais ou menos a uns 4 dedos de distância do corpo físico. Então você imagine alguma coisa passando em volta de você e esta coisa passando a uma distância de uns 4 dedos do seu corpo. E este corpo, esse duplo etérico, ele não só tem a função de alimentar o corpo físico, como ele tem a função também de proteção. Da mesma forma que a Mãe Terra, ela tem a atmosfera que a protege de qualquer coisa que venha do espaço, a atmosfera protege, nós temos o nosso duplo etérico, que é um escudo de força contra qualquer coisa que venha de fora e que possa nos atingir. E um escudo de força mesmo, seja contra bactérias, fungos, qualquer coisa, e contra as energias não muito, eu não vou dizer negativas, não gosto muito do termo, mas as energias que não se coadunem conosco, que sejam um pouco diferentes da nossa própria. Esse duplo etérico, ele vai nos proteger. Então, ele tem uma função de captação da energia cósmica, como também a função de distribuição dessa energia e, principalmente, a função de proteção do nosso próprio corpo, do nosso próprio self, do nosso próprio ser, né? Então, esse duplo etérico, ele é composto, ele vai ter não só esse escudo, como eu disse, ele vai ser composto por 7 pontos fundamentais. Esses 7 pontos por onde a energia prânica entra no nosso corpo seriam as portas de entrada de toda essa energia para o nosso corpo. E essas portas de entrada nós chamamos de chakras. Essa palavra chakra, ela vem do sânscrito e a tradução seria roda, porque esses chakras são rodas que giram com bastante velocidade no nosso corpo duplo etérico, e no momento que elas giram porque elas são ativadas pela energia prânica. No momento que ele não gira, o corpo não consegue mais buscar esse prana e aí vem o processo morte. Então, enquanto os chakras estão em atividade, o nosso corpo tem vida e é assim que ele vai se mantendo vivo. Nós, então, agora vamos falar um pouco sobre esses 7 chakras que compõem o nosso corpo. Então, o primeiro chakra, chamado de raiz, né? Ou primeiro, simplesmente primeiro. Então, este primeiro chakra, ele é o grande armazenador da Kundalini, é o que nos dá vida, a vontade de viver, é o que nos faz apaixonar, é o que nos faz lutar por uma ideia. Qualquer coisa que acreditamos é a força do chakra raiz, na Kundalini que ali está armazenada, e no momento que nós lutamos por alguma coisa, essa Kundalini ela sobe e vai nos dar essa força da luta. O segundo chakra, chamado de segundo ou simplesmente assimilador, como o nome diz, ele vai também juntar toda esta energia que vem do primeiro chakra e vai distribuí-la para todo o corpo. Ele é importantíssimo, que é nesse chakra aonde o corpo vai receber toda essa energia de Kundalini que vai vir do segundo chakra. Por isso ele é chamado de assimilador e também distribuidor, porque todo o nosso corpo precisa vibrar com alguma coisa. Se você tem uma ideia e se teu corpo não vibra por aquilo, é porque esse chakra assimilador ele está um pouco, digamos, inativo. Então, quando a gente tem uma ideia e a gente quer pôr aquilo em prática, queremos ver aquilo funcionando, o assimilador precisa estar muito bem, porque
a ideia, ela tem que ser absorvida por cada célula do corpo. Ela tem que ir em cada canto do corpo. E no momento que o corpo, ele todo está vibrando naquela ideia, isso é maravilhoso. Porque aí há um alinhamento de todas as células das moléculas do corpo alinhadas naquele mesmo objetivo. O assimilador vai fazer isso. Sabemos perfeitamente que nós temos trilhões de células no corpo. E quando essas trilhões de células, que têm a sua própria inteligência, quando elas se alinham num processo, nós somos capazes de verdadeiros milagres. Então, este segundo chakra, importantíssimo, porque ele é que vai nos fazer deixar o corpo todo em uníssono numa ideia. Vamos todos juntos, vamos caminhar juntos para o mesmo lado, e isso vai ajudar bastante na consecução dos nossos objetivos. Depois temos o terceiro chakra, vou apagar aqui por enquanto o ser humano, vamos colocar aqui o terceiro, chamado de esplênico, e por muitos também chamado de solar. Nós não vamos entrar agora em considerações do porquê ele ser chamado de solar, mas num outro vídeo nós vamos falar o porquê dele ser conhecido também por solar. Esse terceiro chakra, o chakra esplênico, ele é um grande sutilizador das emoções. Ele se localiza mais ou menos aqui na altura do umbigo. Normalmente, em nós seres humanos, ele é até dito que ele é um pouco deslocado para a esquerda, justamente por uma outra configuração energética que vai ocorrer aqui na altura do nosso umbigo. E esse terceiro chakra, então, ele vai receber as emoções e vai levar estas emoções a todo o corpo. Reparem que quando nós somos acometidos de uma forte emoção, não é simplesmente uma parte do nosso corpo que fica acometido. O corpo todo, ele reage. E às vezes reagimos mesmo até numa contorção do corpo. Enfim, o corpo todo reage debaixo de uma emoção. E esse terceiro chakra, o chakra esplênico, ele vai tentar sutilizar aquela emoção que chegou até nós. Às vezes não consegue e o corpo todo vai reagir de uma forma violenta, e outras vezes ele vai conseguir trabalhar um pouco a emoção que chegou até nós. Tem uma função também distribuidora, da mesma forma que o grande assimilador tem essa função distribuidora do prana, este chakra esplênico ele vai ter essa função distribuidora de todas as emoções que chegam até nós, do amor. Então, se você está deixando o teu corpo vibrar no amor, ótimo, que é o amor que será distribuído a todos os lados. Se não é o amor, é o que você está vibrando, é que será distribuído a todo o teu corpo. E agora, então, vamos ao quarto chakra, chamado de cardíaco. Um chakra muito importante, como o nome diz, ele se localiza na altura do coração, e esse chakra é o chakra do amor. Ele é que recebe todo o amor e ele é o grande gerador do amor. Porque o coração, ele além de ser um gerador de amor, ele também é o grande receptáculo do nosso amor. Ele é tido pelas tradições como a grande taça que se abre na recepção da energia mais sublime que existe. E qual é a energia mais sublime? O amor. Esse chakra, quando ele não bem trabalhado, não funcionando muito bem, quem vai sofrer um pouco? O coração. Porque ele está visceralmente, eu diria, ligado ao coração. E o coração é que vai acabar recebendo todos os impactos do amor e do seu lado negativo, o não amor. Então é um chakra importante. É dito inclusive o motivo pelo qual a nossa humanidade, uma das doenças que mais mata a nossa humanidade, são os problemas cardíacos, e muitos vão dizer que é da tentativa desta energia de Kundalini que vai subindo e vivificando todos os chakras. No momento que ela chega no chakra cardíaco, ela encontra bloqueios. Por quê? E todos nós somos assim. Quem de nós é puro amor? Nenhum de nós. Então, ao encontrar esse bloqueio, ela paralisa e aí pode trazer problemas ao coração. Daí o grande padecimento da nossa humanidade com problemas cardíacos. Então, este é o chakra que vai distribuir o amor ao corpo, e aí já começamos a perceber uma coisa. Esses três primeiros chakras, o primeiro, o segundo e o terceiro, eles vão ter uma função muito importante para nós,
para o corpo. Função bem egocêntrica mesmo. A partir do quarto chakra, nós começamos a perceber que começa a haver uma grande troca, que este amor que o chakra cardíaco vai gerar e vai... Não é gerar, o amor é o coração, o amor que existe em nós, mas ele será a grande força motriz deste amor. Este amor já não começa a ficar restrito somente a nós, ele vai ser estendido a todos aqueles que nos cercam e até a toda a humanidade. Então, a partir do quarto chakra, nós começamos a chamá-los de chakras já impessoais. Eles não são tão pessoais quanto estes aqui. Aqui já começa a haver os chakras impessoais. E a partir do quarto, nós vamos ter ainda o quinto, o sexto e o sétimo. E veja, o quarto está exatamente nessa divisa entre os chakras totalmente pessoais e os chakras totalmente impessoais. E como ele está nessa divisão, ele é dos chakras mais delicados que existem, porque sabemos que tudo que está numa divisão, tudo que não é totalmente uma coisa nem totalmente outra, tudo que está nesta linha tênue fica mais, consequentemente, é mais delicado. Eu não vou dizer é perigoso, não, ele é mais delicado, ele requer um trato mais delicado. E aí vamos então para o quinto chakra, esse quinto chakra chamado de laríngeo. E este chakra laríngeo, ele vai se localizar exatamente na altura da laringe. Aqui que se localiza esse chakra e ele é o responsável pela fala. Agora veja, responsável pela fala, a fala enquanto uma forma de comunicação das menos sutis que existe. Para nós, é uma forma de comunicação importantíssima, que é a que nós conhecemos e que sabemos lidar. Mas entendemos também que ela não é a forma mais sutil. Entendemos que, por exemplo, uma comunicação telepática é muito mais sutil do que uma comunicação da fala. A fala, você pode até enganar o outro com a sua fala, mas quem capta as coisas telepaticamente não há como mentir, porque na telepatia, aquilo que você está pensando é aquilo que é captado e não aquilo que você está falando. Então, este chakra, ele é importantíssimo nos nossos processos de comunicação. Comunicação não só com o nosso corpo, mas de comunicação com o meio exterior. Nós vivemos em grupo, vivemos numa sociedade e precisamos interagir com todo este meio que nos cerca. E este chakra é importantíssimo nessa interação que nós devemos manter com o meio que nos cerca, principalmente através da fala. É um chakra que até se diz quando você estiver com algum problema, que você precisa dar uma palestra, falar em público, alguma coisa assim, este chakra deve ser ativado. E até já aproveito e já falo, uma das formas de ativação de um chakra é através de movimentos circulares. Veja, quando eu faço movimento circular na mesma ordem dos ponteiros do relógio, eu estou ativando o chakra. Quando eu faço em movimentos contrários aos do ponteiro do relógio, eu estou desativando o chakra. Existem várias técnicas, é claro, de ver se um chakra está em grande atividade ou pouca atividade. Nós não vamos aqui discorrer sobre essas técnicas, quem sabe isso ficará para um outro vídeo. Mas o chakra laríngeo pode ser ativado quando você sente que você quer falar e a palavra não vem, você precisa se comunicar e a comunicação não chega. Então o chakra laríngeo é importante, é muito importante porque é uma grande porta de comunicação com o meio que nos cerca. E aí vamos ao sexto chakra, conhecido como chakra frontal. Este chakra é chamado também do chakra da vontade do poder. Quem já não teve a experiência de ativar esse chakra, sabe aquele momento que você quer muito uma coisa, que você deseja muito uma coisa, e como fazer para conseguir? Vibra com muita intensidade no teu chakra frontal. Ele se localiza exatamente aqui entre as duas sobrancelhas e, como eu disse, chamada a vontade do poder. E no momento que você tenta jogar a tua força, a tua energia para esse ponto aqui do teu corpo, você é capaz, quem sabe, de milagres.
Ainda estamos longe disso, é claro, mas nós podemos ir aprendendo, porque é no aprendizado, é na tentativa, é no erro que nós vamos aprendendo. Sabe aquela história, por exemplo, que você vai, é um exemplo que eu dou sempre, você precisa de um empréstimo bancário, e você vai para o gerente do banco e você vai pedir ao gerente do banco um empréstimo bancário. E você vai, se você chegar timidamente, olha, eu queria, quem sabe, se o senhor pudesse, se o banco... Você não vai conseguir, obviamente que não. Agora, se você chegar com toda a tua força e chegar para o gerente do banco, firma aqui no teu chakra frontal, firma no chakra frontal dele, e você diz, eu preciso deste empréstimo, e o senhor haverá de me concedê-lo, porque é uma necessidade minha. Então, você vibrando desta forma, você vai conseguir tudo o que você quiser. Faça essa experiência agora, por favor. Não, isso não é para você submeter o outro à sua vontade. Lembrando que na magia, quando você utiliza das suas forças para um bem coletivo, a probabilidade de você conseguir o teu objetivo é muito maior do que quando você a utiliza para um objetivo egoísta, um objetivo só para si. Mas um empréstimo bancário, né? Venhamos e convenhamos, afinal de contas, os bancos estão aí com bastante dinheiro e você chegar lá para pegar um pouco daquilo faz muito bem. Então, vibre no frontal e consiga o que você quiser. Então, este chakra da vontade do poder, utilizem que ele é muito importante. E, por fim, o 7º chakra, chamado de coronário. E esse nome coronário vem de coroa, porque ele se localiza no alto da nossa cabeça, e muitas imagens, principalmente imagens budistas, todos já devem ter visto a imagem de Buda, quando ele tem aqui no alto da cabeça uma certa calosidade, e essa calosidade que ele tem no alto da cabeça não é um problema do corpo. Aquilo é um simbolismo mostrando que ele, Buda, ele desenvolveu o seu 7º chakra. Ele faz o contato, que é um chakra que nos faz levar ao contato direto com a divindade. É claro que muito poucos de nós têm esse chakra. Veja, se nós não temos o 5º tão desenvolvido, a partir daqui já começa a não ser muito desenvolvido. Temos um 4º ainda um pouco inibido, um 5º muito mais, um 6º. Quem de nós é dono de vontade e poder? E o 7º? Esse ainda está bastante pouco desenvolvido, mas isso não significa, eu não vou dar mínima para ele e vou esquecê-lo. Não, não podemos esquecê-lo. Ele está ali. E quanto mais nós o desenvolvermos, e como que eu posso desenvolvê-lo? Entrando em contato com essas forças sutis. Entrando em contato, se você chama de santo, de deuses, enfim, seja lá do que. Entrando em contato com o ser que habita a Mãe Terra, o ser que habita qualquer coisa. Entrando em contato com as forças mais sutis da natureza, então é através do chakra coronário. É dito, inclusive, na magia, que quando esse chakra ele desperta, um verdadeiro chafariz de luzes brota da nossa cabeça. É claro que isso não é qualquer um de nós, eu estou agora vendo chafariz na cabeça do mundo. Não, até porque muito dificilmente alguém vai ter um chafariz de cores na sua cabeça. Mas se você vir, cuidado também, porque isso pode ser uma projeção da sua mente. Mas o fato é que é dito que esse chafariz de cores, de luzes coloridas, ele vai acontecer quando há esse despertar do chakra. Imagine como se tivesse um tampão na nossa cabeça e nós não conseguimos esse acesso. E no momento, então, que você consegue o acesso, esse tampão faz plum, e você tem o primeiro vislumbre do que vem a ser esse outro mundo que nos cerca. Alguns vão chamar, inclusive, quando há esse primeiro vislumbre, é chamado de iniciação. Então, o iniciado é aquele que teve a centelha, ela brotou no chakra coronário. Não significa que você é um Buda, que você já vive em estado, né, de despertar. Não, nós estamos tentando, simplesmente tentando. Então, é um chakra também muito importante. Então, como eu disse, vejam, esses 3 últimos chakras, eles têm a ver com um processo impessoal. É muito mais para fora, é claro, e de comunicação conosco.
Então vejam, esses três, eles conversam conosco, esses três últimos conversam conosco e com o outro, e este aqui é o que faz as duas coisas, daí ele ser complicado. Então vejam, aqui estão os 7 chakras, e o que eu posso dizer é, no momento em que nós conhecemos um pouquinho de cada chakra, você sabe onde cada um se localiza, então vai trabalhar os seus chakras, vai entendendo um pouco mais de si mesmo, e quem sabe, até porque se você está assistindo a esse vídeo, você tem alguma coisa que o faz crer que nós não somos simplesmente um corpo feito de matéria. Nós somos muito mais do que isso. E esse muito mais está principalmente aqui nesses 7 chakras que se localizam neste corpo que nós chamamos de duplo etérico.